Ainda estendendo a reunião anterior para essa, eu ainda queria ler um trecho aqui, antes de começar a mensagem dessa manhã, em 1 Coríntios capítulo 1, para nosso encorajamento, irmãos, como membros do corpo de Cristo, todos aqui. 1 Coríntios capítulo 1, uma porção muito preciosa. Os irmãos conhecem essa carta aos Coríntios, especialmente a primeira carta. Qual era a situação daquela igreja, daqueles irmãos? Uma situação bem complicada. Mas como o Senhor vê a sua igreja? Como o Senhor nos vê? Aqui no versículo 2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto, santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Versículo 4: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Irmãos, tudo isso que nós temos visto sobre a redenção, isso é a graça que nos foi dada em Cristo Jesus. De modo que em tudo fostes enriquecidos nele. Irmãos, em tudo fomos enriquecidos nele. Em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes santos, para serdes irrepreensíveis, no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu queria destacar isso, irmãos, dois itens aqui. A sua graça, versículo 4, que vos foi dada em Cristo Jesus. A graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Versículo 7, de maneira que o quê? Não vos falte nenhum dom. Versículo 5, em tudo fostes enriquecidos nele. Porque eu me lembrei dessa porção da palavra. Quando nós nos ajuntamos, irmãos, para reunir em memória do Senhor, é a reunião daqueles que foram alcançados pela graça do Senhor. E nós que fomos alcançados pela graça do Senhor, nós fomos enriquecidos em tudo. Aleluia. Nele. Aleluia. E não nos falta nenhum dom. Então, quando nós nos reunimos, o que acontece? Capítulo 14, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? O que fazer? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Isso não é a mensagem ainda, tá, irmãos? É só um compartilhar aqui, ainda da reunião anterior. Pois não? Posso seguir, irmão? Eu sinto, sabe, irmãos, que nós, nessa transição da nossa jornada, nos acostumamos a reunir de uma maneira. Mas o Senhor, na sua bondade e misericórdia, como o bom pastor das ovelhas, Ele está nos conduzindo. E nessa condução, nós precisamos então deixar que o Espírito nos conduza na liberdade do Espírito. E não estejamos presos a formas. Cada reunião tem que ser uma reunião conduzida pelo Espírito Santo. Nós falamos sobre isso ontem. Esse é um fundamento, irmãos. A autoridade e a condução do Espírito Santo para nos revelar Cristo. Então, às vezes a gente, até a forma que a gente senta pode nos prender, né? E a gente às vezes,
quebrar esse formalismo com informalidade. Mas, irmãos, a gente não pode perder a liberdade do Espírito quando nós nos reunimos. Então, eu quero encorajar, irmãos, cada um aqui. Nós fomos enriquecidos em tudo nele. A graça foi derramada nas nossas vidas. Não nos falta nenhum dom. Então, o que fazer quando nos reunimos? Um tem, outro tem, outro tem. Seja tudo feito para a edificação. Então, sinto, irmãos, que a gente não pode esperar que um ou dois irmãos, eles sustentem a reunião. Não. Nós fomos enriquecidos em tudo nele. Tudo. Não nos falta nenhum dom. Mas nós podemos enterrar o nosso dom. Não é? Então, que o Senhor possa nos iluminar, irmãos, com respeito a isso. Né? A espontaneidade. Eu sei que os irmãos da música estão aprendendo os hinos, né? A irmã Aline, coitada, eu dei trabalho para a irmã, né? Mas o sentimento da oração de um irmão, da palavra de um irmão, isso produz em nós um sentimento para a oração. Isso produz um sentimento para um hino. E aquele hino lembra outro irmão, ele já, a partir daquele hino, ele puxa, Senhor, quão maravilhoso Tu és, aquilo já puxa uma oração. E aquilo já puxa outra porção da palavra, e que aquilo puxa um outro hino maravilhoso. Então você vê, puxa, que reunião cheia da glória do Senhor e da manifestação da liberdade do Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? Porque senão nós caímos numa liturgia, nós caímos num formalismo, mesmo informal, mas nós caímos numa liturgia informal. Irmãos, a reunião da igreja é uma reunião do Espírito Santo, precisa ter liberdade para nos conduzir. Então não vamos cair, irmãos, em formatos, em tradição, ou esperar que o irmão A, ou B ou C, ele conduza a reunião. Quem tem que conduzir a reunião é o Espírito Santo. E nós que temos o Espírito Santo, nós precisamos discernir o movimento do Espírito naquela reunião. Amém, meus irmãos? Isso é tão simples, mas a tradição nos engessou, de maneira que a gente fica preso a uma liturgia, uma sequência, primeiro é isso, segundo é aquilo. Quem disse isso? Onde é que está isso aqui na Bíblia? O Senhor não deixou nenhuma liturgia para nós, o que Ele nos deixou foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, é aquele que conduz todas as coisas, Ele é o executivo para a edificação da igreja como corpo de Cristo. Então, todos nós, irmãos e irmãs, que nós possamos, em cada reunião, nos colocar aos pés do Senhor e sermos sensíveis ao conduzir do Senhor naquela reunião. Aí nós vamos ter realmente essa riqueza de Cristo sendo manifestada. Irmã, você talvez ache que a sua porção é tão pequena, mas aquilo que talvez seja derramado por você numa oração, seja, irmãos, uma porção que o Senhor quer dar de direção naquela reunião. Então não menosprezemos o que o Espírito Santo pode fazer numa reunião por meio de todos. Porque senão nós cairemos, irmãos, num formalismo e numa liturgia. Que o Senhor realmente nos dê condução para que nós possamos discernir a liberdade do Espírito. Amém, meus irmãos? E claro, nós todos estamos aprendendo a discernir o ensinamento da unção. Mas, se nós não formos ativos nessa busca de seguir a condução do Espírito, nós então cairemos num formato. É tão fácil cair num formato, porque o formato, ele nos leva para uma zona de conforto. Porque a gente sabe que o irmão fulano vai fazer isso, o irmão ciclano vai fazer aquilo, tal. Então eu até posso me esconder atrás dos hinos, eu me escondo detrás de um serviço, mas irmãos, nós em tudo fomos enriquecidos nele. Não nos falta nenhum dom. Mas o que fazer então quando reunir? Um tem, outro tem, outro tem. Seja tudo feito para a edificação. Amém, meus irmãos?
Eu sinto do Senhor essa palavra de encorajamento para os irmãos, para que nós possamos, nas reuniões, né, termos realmente esse fluir da liberdade do Espírito conduzindo a reunião. Né? Os irmãos da música têm uma grande responsabilidade, porque a música ajuda a reunião a realmente seguir esse fluir do Espírito. Mas também a música pode atrapalhar. Né? Porque se os irmãos da música têm um grande desafio, porque é um serviço do dom na casa do Senhor. Né? Tem até grupos cristãos que não têm instrumentos, para que a liberdade seja, não depende de instrumento, mas que realmente os hinos, o louvor. Então, por exemplo, os irmãos que estão cuidando aí de selecionar os hinos, né, conhecendo hinos novos, olhar o conteúdo dos hinos. De fato, esses hinos exaltam Cristo como centro, a obra de Deus, centrada em Cristo, a operação do Espírito Santo sobre a pessoa e obra, revelando a pessoa e obra de Cristo. E aí os irmãos vão tendo uma variedade de hinos que expressam esse sentimento que o Espírito conduziu naquela reunião. Os irmãos entendem? Se o Senhor conduziu a gente nessa reunião no sentimento do sangue dele, aí, puxa, que os irmãos têm 20 hinos aqui, ou 25 hinos, né, que estão voltados à questão do sangue, da obra de expiação, da redenção de Cristo. Aí os irmãos vão lembrando, né? E aí os irmãos, as irmãs que estão ali na música, vão seguindo essa liberdade do Espírito. Aí nós realmente, irmãos, temos essa sensação de que nós estamos sendo guiados pelo Espírito numa reunião e não por uma mera liturgia. Amém? Recebam isso, o encorajamento no Senhor, para nós considerarmos, né? Então, que o Senhor nos conduza. Amém. Irmãos, vamos retomar então o nosso encargo que começamos ontem. E o meu encargo ao abordar este assunto ontem, irmãos, e dando sequência hoje, nós precisamos revisitar os fundamentos da fé. Porque, como falamos ontem, na nossa jornada, irmãos, tantas coisas foram sendo enfatizadas. E tantas coisas se tornaram tão enfáticas e tão fortes para nós, que elas aos poucos foram tomando o lugar do próprio Cristo como centro. Então o Salmo 11, versículo 3 que nós lemos ontem, que diz: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então, irmãos, o Senhor quer nos levar a voltar e restaurar os fundamentos. Então, sentimos do Senhor que este fundamento da centralidade da obra da cruz é algo tão importante para nós revisitarmos. Me alegro, né, com o testemunho de alguns irmãos que deram aqui e conversando com alguns outros irmãos. Realmente, irmãos, nós precisamos reconsiderar. Eu sei que foram muitos versículos, muitos pontos que nós consideramos, e hoje vamos considerar mais, mas isso é, irmãos, para que nosso apreço pela pessoa e obra de Cristo possam aumentar. Amém, meus irmãos? E isso vai resultar numa contemplação mais ampla da pessoa e obra de Cristo. Quando eu era menino, eu me reunia num grupo cristão, e tinha uma irmã que todo domingo ela pedia o hino, e era um corinho, né, que chama, desde o dia que aceitei Jesus. Todo domingo ela pedia esse corinho. Desde o dia que aceitei Jesus, toda reunião de domingo, né? E a gente achava, a irmã fulana ainda não pediu, né? Vai pedir, e pedia, né? Sabe, irmãos, a nossa jornada com o Senhor não pode ficar apenas no passado, desde o dia que eu aceitei Jesus. A nossa caminhada com o Senhor precisa ser uma caminhada ascensional. Que à medida que Cristo vai se revelando mais e mais para nós, o nosso apreço, o nosso amor, a nossa gratidão e a nossa devoção ao Senhor, elas também crescerão à medida que nós temos mais e mais revelação da pessoa de Cristo. Então, este aspecto
da centralidade da obra da cruz, é um fundamento para nós, irmãos. E é um fundamento não apenas para nós intelectualmente entendermos, mas como o nosso irmão compartilhou hoje, é para a libertação também de nossas consciências. Para nós vivermos uma vida de paz com Deus, na presença do Senhor. Então, vamos voltar, irmãos, ao que nós lemos ontem à noite, em Hebreus capítulo 9, eu gostaria de reler, e a partir dali, nós continuarmos no que vimos ontem. Hebreus capítulo 9, versículo 24 a 28. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. O autor de Hebreus aqui, irmãos, ele faz pela condução do Espírito Santo, uma análise muito racional, não é? Da comparação, da forma que os sacrifícios do Velho Testamento eram conduzidos e a diferença da única obra de sacrifício de Cristo sobre a cruz. Continuando o versículo 26. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, da mesma forma que aos homens é dado morrer uma única vez, e depois disso vem o juízo, é uma única vez. Dessa mesma forma, também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, ele aparecerá a segunda vez. Não mais para resolver o problema do pecado, mas agora para os que o aguardam para a salvação. Hoje nós, na mesa do Senhor, vários irmãos então oraram e proclamaram Maranata. Então essa é a nossa expectativa, meus irmãos, é a volta do Senhor. Quando Ele vier em glória, não mais agora para tirar o pecado do mundo, mas a natureza do pecado não mais estará na nossa carne. E Ele virá para ser admirado nos seus santos. Mas eu gostaria então hoje, irmãos, de retomar a partir do versículo 26. Então, para os que não estavam aqui ontem, apenas uma rápida recapitulação do que vimos. Neste trecho aqui, o autor de Hebreus ele fala de 3 aparições, ou 3 manifestações, em 3 tempos diferentes. Então, no versículo 26, ele apresenta para nós, né, algo que foi do passado, para nós. No versículo 24, ele apresenta o que ele fez depois da obra de aniquilação do pecado. O que foi que aconteceu? Ele então penetrou os céus e assentou-se à direita do trono da majestade. E o versículo 28, o que ele apresenta? Ele se manifestará novamente na sua segunda vinda. Então aqui nós temos 3 aparições ou 3 manifestações em tempos diferentes. Eu quero retomar então a partir do versículo 26, este tema que o Senhor colocou no meu coração, esse fundamento para nós revisarmos, que é a centralidade da obra da cruz. Quando nós falamos que algo é central, então isso significa que é de suma importância. É algo essencial. Então, a cruz de Cristo, irmãos, e a obra de Cristo na cruz, é algo central para o propósito de Deus. Porque sem essa obra da cruz,
tudo que diz respeito a nós, irmãos, não se realizaria. E também do ponto de vista de Deus, seria como se seu plano não pudesse ter sido executado por causa do pecado que levou à queda do homem. Então, o versículo 26 diz de forma muito preciosa e rica, que ao se cumprir os tempos, ele se manifestou uma vez por todas, olha que palavra forte, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Então, desde o início do ministério do Senhor, aqui na terra, desde o início, ele já começa a falar da sua morte. Então, se é algo de central, algo essencial, de suma importância, então veja que desde o início do seu ministério, o Senhor fala da sua obra da morte, a obra da cruz. Vamos então ver alguns trechos. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Aqui diz, primeiro, quando ele ainda estava sendo batizado, ele aos 30 anos então, ele desce a Judeia, onde João Batista no deserto, ali da além do Jordão, ele estava batizando e exercendo o seu ministério. E o Senhor vai até ali, e o Senhor é batizado por João. E pelo que nós entendemos, irmãos, João Batista não o reconheceu, embora fosse primo. Quando o Senhor foi para ser batizado para ele, ele diz, eu não o conhecia. Então ele tem um reencontro com o Senhor, mas ele não sabia quem era. Imagina, irmãos, uma fila de pessoas para serem batizadas. E quem estava no meio daquela fila de pessoas para serem batizadas? O próprio Deus manifestado em carne. Nosso Senhor Jesus estava ali, aguardando para ser batizado por João. Quando ele está diante de João, João então reconhece quem ele é. Mas eu é que tenho que ser batizado por ti. Não, convém cumprir toda a justiça. Então ele foi batizado ali e o Espírito Santo desce na forma de pomba e o Pai declara, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, este é o início então da manifestação dele para o início do seu ministério. No dia seguinte, João Batista está com 2 de seus discípulos e ele vê o Senhor e ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, isso inicia para nós com clareza a centralidade da obra da cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor provavelmente, então, nesses primeiros meses do seu ministério, provavelmente 3 meses, que ele esteve na Judeia, foi batizado por João, depois ele então, o Espírito Santo leva ao deserto, e ele permanece ali 40 dias no deserto, e ele então retorna à Galileia. Então isso é um período de cerca de 3 meses, apenas 3 meses. Depois ele volta, ele tem aquelas bodas em Caná da Galileia, depois ele volta para a Judeia, para a primeira festa da Páscoa dos judeus. Nesta ocasião, ele se encontra com Nicodemos. Então nós estamos falando aí, irmãos, dos primeiros 4 a 5 meses do seu ministério aqui na terra. 4, 5 meses. Mas não era ainda o seu ministério público, porque João Batista ainda não havia sido preso. O ministério do Senhor começou na Galileia, quando João Batista foi preso. Nós vemos isso a partir de Marcos capítulo 1. Mas o que acontece? Então, vamos aqui revisitar João capítulo 3, versículo 13. Este é o final da sua conversa com Nicodemos. E ele diz assim, ora,
ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. João agora escrevendo, muito depois, o Filho do Homem que agora está no céu. Mas foi isso que ele disse para Nicodemos. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Esse versículo muito conhecido nosso, mas o destaque que eu quero dar aqui, irmãos, é que nesse primeiro diálogo que ele tem com um dos líderes dos judeus, ele já apresenta o propósito da sua vinda, a centralidade da obra da cruz. E importa que o Filho do Homem seja levantado. Está claro, irmãos? Então, eu quero mostrar aqui que neste tempo que o Senhor esteve aqui na terra, desde o início do seu ministério, ele apresentou o objetivo dele estar aqui, para cumprir o pacto da redenção. Continuando mais adiante, vamos ao capítulo 12, capítulo 10. Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Que mandato? O mandato dele vir entregar a sua vida pelo resgate de muitos, cumprindo a obra da redenção. Então aqui tem o pacto da redenção. O pacto que o Pai fez com o Filho, para que ele viesse como homem, encarnado, e ele pudesse cumprir essa obra de redenção. Então o Senhor, irmãos, durante todo o seu ministério aqui na terra, ele estava sempre falando daquilo para o qual ele veio. Então não foi que as pessoas tiraram a vida deles, sim, eles foram usados, mas de fato o Senhor entregou a sua vida, porque foi para isso que ele veio. E este mandato recebi de meu Pai. Capítulo 12. Capítulo 12 de João. O Senhor no versículo 24, 23, ele diz assim. Muito interessante aqui, porque novamente os que subiram para adorar durante a festa, versículo 20, havia alguns gregos. Então, dentre os gregos, alguns então encontraram com Filipe e eles queriam ver Jesus. Então Filipe falou para André, né? E Filipe foi dizê-lo a André, versículo 22, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Então, os discípulos, de certa maneira, estavam, puxa, o sucesso do seu ministério agora chegou até os gregos. Então, o que para os homens é aparente sucesso, o Senhor estava vendo como o quê? O tempo de se cumprir aquilo pelo qual ele veio. Voltando então à centralidade da obra da cruz. Então o que o Senhor diz? 23. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém. Então o Senhor aqui, ele está mostrando para o que ele veio, mas também ele está ensinando agora o caminho que nós, seguidores do Cordeiro, seguiremos a partir do momento que nós encontramos o Senhor. Não vou falar sobre isso nessa mensagem, mas irmãos, a obra da cruz, ela foi consumada quando o Senhor ali
no Gólgota, no Calvário, ele executou essa obra. Mas, para nós, na nossa caminhada cristã, nós trilhamos o caminho da cruz. O Senhor trilhou o caminho da cruz até chegar ao Calvário. Mas nós, a partir do Calvário, começamos a caminhada do caminho da cruz. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Tudo pelo que nós passamos na nossa vida, as aflições, as tribulações, as provações, tem um objetivo, é que a cruz possa ser trabalhada em nós e Cristo seja formado em nós. E o que é isso, irmãos? Isso é o caminho da cruz. Amém? E para que a pessoa caminha para a cruz? Para morrer. Convém que ele cresça e eu diminua. Isso é o caminho da cruz, irmãos. Então o Senhor, ele trilhou o caminho da cruz desde a sua encarnação, até ele culminar com a sua morte na cruz. Mas para nós, a obra da cruz, uma vez que nos alcança, aí a partir dela, nós começamos a trilhar nas nossas vidas o caminho da cruz. Está claro isso, irmãos? Nossa jornada com o Senhor é o caminho da cruz. Por isso ele disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então a jornada cristã, irmãos, é uma jornada de seguir ao Senhor. E seguir ao Senhor nessa jornada é o caminho da cruz, que é negar a nós mesmos e seguir ao Senhor. Temos um aspecto, irmãos, de vir ao Senhor. É a obra da cruz. Agora, vinde após mim, é o caminho da cruz. Quando nós um dia fomos ao Senhor e nos rendemos a Ele, nós fomos alcançados pela obra da cruz. Mas a partir do momento que fomos alcançados pela obra da cruz, agora nós somos os seguidores do Cordeiro, para onde Ele quer que vá. Esta estrada, esta jornada, irmãos, é o caminho da cruz. Muitos desfalecem e ficam nessa caminhada. Por isso o Senhor preparou os seus discípulos, quando Ele apresenta a primeira parábola, que é a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. E Ele fala então de 4 terras onde a semente caiu. Então a reação que cada pessoa tem à palavra de Deus, que é semeada em nossos corações, ela é variada. Se você faz ali matematicamente, nós temos ali um resultado de 25%, né? Ou seja, de cada 4 terras lançadas, apenas uma deu fruto. Então, irmãos, este é o caminho da cruz. É a jornada de se alguém quer vir após mim, se quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, isto é o caminho da cruz para nós, irmãos, que fomos alcançados pela obra da cruz. Amém? Eu espero, irmãos, que depois dessas 2 mensagens, nós tenhamos consideração diante do Senhor sobre muitas verdades para a nossa jornada com o Senhor. Nós fomos alcançados pela obra da cruz e estamos trilhando o caminho da cruz. Mas continuando, versículo 27, o Senhor diz: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então replicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo.
Então, esses vários versículos que estamos lendo aqui, irmãos, eles estão nos mostrando que, desde o início do ministério do Senhor, ele estava sempre apontando para a centralidade da cruz. Ele veio com este objetivo. Sim, ele como homem, ele fala aqui, a minha alma está angustiada. A minha alma está angustiada, porque ele passou pelos sofrimentos, mas ele foi obediente. E ele foi aperfeiçoado pela obediência. Mas ele tomou esse caminho, o caminho da cruz. Mas ele diz, o que falei? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito eu vim, para esta hora. Então o Senhor, ele voluntariamente e de forma obediente, ele trilhou o caminho da cruz, desde o início do seu ministério. Vamos a Marcos, Evangelho de Marcos. Capítulo 8. Depois aqui da revelação ali em Cesareia de Filipe, que o Senhor pergunta aos discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro tem ali a revelação de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sim, que revelação maravilhosa, ele é o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo. Mas a partir deste momento, irmãos, versículo 31 do capítulo 8 de Marcos, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então, o Senhor, durante o seu ministério, irmãos, neste caminho da cruz, ele estava preparando o coração dos seus discípulos para aquilo que ele ia cumprir, no seu ministério centrado nessa obra da cruz. Tudo tinha esse objetivo, irmãos. Mas aí, Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Irmãos, nós queremos tudo, menos cruz. Não é verdade? Queremos glória, mas não a cruz. Mas, irmãos, para que haja glória e a manifestação da vida de Deus em nós, precisamos trilhar o caminho da cruz. Então, nessa hora, Pedro, então, dando lugar ao inimigo de Deus, ele então fala, chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e fitando seus olhos, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás. É muito interessante, irmãos, aqui o Senhor, ele repreende a Pedro, mas ele olha para todos os discípulos. O que ele estava mostrando, irmãos, que esta obra da cruz é a centralidade do meu ministério. Porque se eu não cumprir a obra da cruz, nada terá valor do que vocês estão vendo no meu ministério terreno. Não é verdade, irmãos? É maravilhoso o Senhor ali diante deles, ensinando, fazendo milagres, expulsando demônios, curando pessoas, ressuscitando mortos. Mas, irmãos, tudo aquilo era manifestação da glória de Deus. Mas estava em quem? No Filho de Deus encarnado. Mas não podia ainda estar nos discípulos. Então, somente pela morte dele na cruz, é que esta vida que estava nele, poderia ser passada para os discípulos. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, ele vai produzir muitos frutos. Então, irmãos, isso é a centralidade da obra da cruz. Sem a obra da cruz, nós não teríamos sido alcançados. Nós não teríamos, irmãos, a oportunidade de sermos regenerados e nascer da vida de Deus. Então, por isso, a obra da cruz é central em todo o propósito eterno de Deus. Sem a morte de Cristo não haveria igreja. Sem a morte de Cristo não haveria o perdão de pecados.
Sem a morte de Cristo, nós teríamos a morte eterna, meus irmãos. Então, a morte de Cristo, irmãos, é central em todo o supremo propósito de Deus. Por isso que nós falamos, então, deste fundamento da centralidade da obra da cruz. Eu estou repetindo isso, irmãos, para que isso possa ficar fundamentado em nossos corações, para que nossas mentes não devaguem e Satanás venha com sua artimanha e sua astúcia, irmãos, nos enganar. Nós fomos alcançados pela obra da cruz. Aleluia. Ainda em Marcos, capítulo 9, versículo 30, a segunda menção aqui no seu ministério. Marcos 9, 30. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém os soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas depois de 3 dias da sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Recentemente, irmãos, nós meditando nisso aqui, um dos irmãos que trouxe essa meditação, as 3 ocasiões em que o Senhor fala da sua morte, os discípulos não entendem e expõem o que está no coração deles. Primeira vez que ele expõe a sua morte, Pedro diz: isso de modo nenhum te acontecerá. Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus. Veja, o Senhor está revelando a centralidade da sua obra da cruz. Mas agora Pedro diz: não, isso de modo, sofrimento, cruz, não. Nessa porção que acabamos de ler, versículo 32, eles, contudo, não compreendiam e temiam interrogá-lo. E em seguida, o que acontece? Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si quem era o maior. O Senhor está falando do caminho da cruz. E agora eles caminhando, eles estão discutindo quem é o maior entre nós. Veja como nós somos. Nós não queremos o caminho da cruz. Nós queremos saber quem é o maior entre nós. Pedro, quando o Senhor fala pela primeira vez do caminho da cruz, para sua morte em Jerusalém, Pedro: de modo nenhum, Senhor. Não queremos sofrimento, nós queremos você aqui. Essa é a reação nossa, irmãos, diante do caminho da cruz. Ainda, capítulo 10, versículo 32. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo e cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. O Senhor, pela terceira vez, então, apresentando para os discípulos o caminho da cruz e o que iria acontecer ali em Jerusalém. Qual foi a reação dos discípulos, irmãos? Versículo 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre,
queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Ele lhes perguntou: o que quereis que vos faça? Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Os irmãos estão vendo? Nós não queremos o caminho da cruz. Nós queremos glória. Pedro não queria sofrimento, de modo nenhum, Senhor. Mas o Senhor apresentou o caminho da cruz. Segunda vez o Senhor fala da sua morte. Quem é o maior entre nós? Aonde? Aqui na terra, entre os discípulos. Mas agora, João e Tiago, eles não estão só querendo ser o maior aqui na terra, não. Eles querem na glória, nos céus, assentar-se uma à direita e uma à esquerda. Irmão, nós somos assim. Então, meus irmãos, a centralidade da obra da cruz e do caminho da cruz tem que ser um fundamento em nossas vidas. Se nós não enxergarmos isso, irmãos, de uma maneira prevalecente em nossas vidas, nós mesmos vamos nos levar ao tropeço. Pela nossa ambição, pela nossa indisposição para o sofrimento e as aflições, e também pela questão de glória que nós queremos. Irmãos, me perdoe o que eu vou dizer agora. Mas muitas vezes quando nós oramos, Senhor, nós queremos reinar contigo. Será que isso parte realmente de um coração de amor ao Senhor, ou é algo centrado na minha vida e na minha satisfação? A glória, junto com o Senhor, é um galardão que Ele nos dá. Mas o anelo dos nossos corações não deve ser o reino. O anelo dos nossos corações tem que ser a pessoa de Cristo. E o resultado, irmãos, de nós amá-lo, de toda a nossa vida ser conquistada por Ele, e Ele saturar o nosso ser dele mesmo, o resultado é estar com Cristo e reinar com Cristo. Nós ouvimos frases, né? Desculpa citar aqui. Cristo é minha vida, igreja é o meu viver, o reino é a minha meta. Não. Cristo é minha vida. O que Paulo disse em Gálatas? Para mim, o viver é Cristo. Em Filipenses 3, qual é a minha meta? Qual o alvo? A soberana vocação em Cristo Jesus. Então, irmãos, o reino não é a nossa meta. A meta de nossas vidas tem que ser o quê? Cristo ser formado em nós. Mas, irmãos, para Cristo ser formado em nós, nós precisamos desejar seguir o Senhor, negar a nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo. Sem cruz não há glória. Mas nós queremos evitar, como os discípulos aqui. Senhor, temos um pedidozinho aqui. Né? Na segunda vez que o Senhor menciona a questão do caminho da cruz, eles até ficaram com vergonha de dizer o que eles vinham falando no caminho. Mas o Senhor pôs o dedo na ferida. Sobre o que vocês estavam falando no caminho? Eles ficaram com vergonha, irmãos. Nós, diante do Senhor, irmãos, nós nos envergonhamos de como nossos corações são egoístas. Como nós pensamos somente em nós mesmos e nas nossas coisas. Por isso, irmãos, a obra da cruz e o caminho da cruz é tão central para nossas vidas. Senão nós vamos viver vidas egoístas, egocêntricas, centradas na nossa própria vontade e na nossa própria recompensa. Irmãos, precisamos ser conquistados pelo amor de Cristo, para que Cristo seja a nossa meta, Cristo seja o nosso alvo. Aleluia! Irmãos, nessa primeira parte, então, concluindo, eu queria terminar aqui em Lucas capítulo 24. Lucas 24. Agora o Senhor já cumpriu a sua obra na cruz, o Senhor já cumpriu a obra de redenção, a expiação dos pecados já foi cumprida e o Senhor já ressuscitou.
E agora ele se apresenta aos discípulos. Lucas 24, versículo 44. O Senhor aqui está numa reunião íntima com os discípulos, depois da sua ressurreição, e ele comeu ali peixe assado e favo de mel. Então, nessa manifestação gloriosa do Cristo ressurreto, mas ele está ali, inclusive, comendo com os discípulos. E nesta intimidade, agora versículo 44, a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. E importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu, veja irmãos, toda a revelação das Escrituras do Antigo Testamento apontam para quê? Para Cristo. E a obra de Cristo na cruz, a obra de expiação. E então, lhes abriu o entendimento, 45, para compreenderem as Escrituras. Porque antes ele falava e eles não entendiam. Mas agora, João 20, 22, ele havia soprado para dentro deles, nesta reunião, o Espírito Santo. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, ele já padeceu, e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, ele já ressuscitou. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. O que o Senhor falou, que os profetas falaram acerca dele, tudo se cumpriu. E ele falou para eles, nessas 3 ocasiões, de maneira muito clara. Agora tudo se cumpriu. Ele morreu e ele ressuscitou. E agora ele diz que eles devem pregar o quê? O arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Nosso irmão falou hoje de manhã sobre se prega prosperidade, se prega muitas coisas relacionadas à bondade, né? Pensamento positivo, autoajuda. Mas, irmãos, não é esta a pregação da igreja. A pregação da igreja é o arrependimento para a remissão de pecados, para todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Tomando aqui alguns exemplos desse testemunho, vamos para Atos, capítulo 2, versículo 38. Atos 2, 38. Irmãos e irmãs, quando nós nos propomos diante do Senhor de revisitar os fundamentos, a palavra do Senhor tem que falar mais do que nós mesmos. Por isso que nós temos que ler tantos versículos. Amém? Então eu sei que pode parecer um pouco mais cansativo, mas são fundamentos. E nós não estamos fundamentados nas nossas emoções e sentimentos. Nós estamos fundamentados nas Escrituras, que é a palavra inspirada por Deus. Então nós precisamos ler esses versículos para que o fundamento seja sólido no que nós cremos, meus irmãos. Então Atos 2, 38. No 37, os judeus aqui em Jerusalém, então, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui entra a pregação agora da igreja. Ela prega a remissão dos pecados. Ela prega o perdão dos pecados. Porque esta foi a obra que Cristo realizou na cruz. Atos 5, 30.
Pedro e João haviam sido presos, e agora o Sinédrio convoca eles então, e versículo 29, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, esta obra que Cristo realizou na cruz para perdão de pecados, agora passou a ser a pregação da igreja. Os apóstolos e os discípulos pregavam o arrependimento para a remissão de pecados. Meus irmãos, nós precisamos reaprender a pregar o Evangelho. Tantas coisas foram introduzidas na nossa pregação do Evangelho, mas nós precisamos voltar a pregar o Evangelho de Deus. A palavra pura, sem fermento e sem nenhum outro atrativo, a não ser a pessoa e obra de Cristo. Amém, meus irmãos? Precisamos voltar aos fundamentos, restaurar os fundamentos. Esta é a pregação da igreja. Capítulo 10, versículo 43. Atos 10, 43. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão, perdão, libertação de pecados. Todo aquele que nele crê. Atos capítulo 13, versículo 38. Estou demonstrando aqui, irmãos, que durante o ministério do Senhor, Ele preparou os discípulos para mostrar o caminho da cruz e a obra da cruz. E agora os discípulos, iniciando o testemunho do Senhor, como sua igreja sobre a terra, qual era a sua pregação? O arrependimento para perdão de pecados. Esta é a pregação da igreja. Veja no dia de Pentecostes, veja agora diante do Sinédrio, e agora diante ali da casa de Cornélio, daqueles gentios que estavam ali. E agora olha capítulo 13, versículo 38. O testemunho de Paulo em Antioquia, e ele então diz aqui: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. O nosso irmão hoje de manhã estava dando o testemunho de que algo novo, que ele tinha essa pergunta: e os santos do Velho Testamento? Mas a obra de Cristo, ela cobriu, irmãos, todos aqueles santos do Antigo Testamento. O sangue de Cristo, ele alcançou também, porque é um sangue de eficácia eterna, atemporal, do passado, do presente e do futuro. Esta é a obra do Senhor. Então, tomai, pois, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Capítulo 26, versículo 18. 26, 18. O apóstolo Paulo aqui está diante do rei Agripa, apresentando a sua defesa, e ele diz para ele aquilo que o Senhor falou para ele ali na estrada de Damasco. Versículo 16. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste,
como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Para quê? Para lhes abrires os olhos, e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente a esta visão celestial. Então, irmãos, este é um exemplo, então, do que a igreja pregava no seu início, o arrependimento para a remissão de pecados. E nós, nos dias atuais, o que nós temos pregado para as pessoas? Precisamos pregar Cristo e a sua obra. Irmãos, a sociedade perdeu, né, o sentido da moralidade. Tudo é relativo, não existe mais pecado. O que as pessoas dizem hoje é: vou viver a minha verdade. A sociedade vive assim. Pecado, não existe pecado. Existe o que cada um acha certo e errado. Mas, irmãos, Deus, que é justo, para cumprir a sua justiça, Ele precisou enviar o seu Filho para morrer pela remissão dos nossos pecados. Irmãos, essa pregação, as boas novas do Evangelho, para nós, irmãos, não é um perdão parcial, mas é um perdão total dos nossos pecados. Dos pecados antes de conhecer o Senhor, que a Bíblia chama das nossas obras mortas, e mesmo depois que nós conhecemos ao Senhor, se nós pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Os irmãos que, não sei se tem em casa, alguns devem ter, tem um livro do irmão Watchman Nee chamado O Evangelho de Deus. Sugiro os irmãos lerem os 2 últimos capítulos desse livro, que é exatamente sobre o perdão de pecados e a obra de Cristo de perdão dos pecados. E ele é que fala, esse assunto de perdão de pecados para um filho de Deus é uma questão agora de família. Temos um advogado junto ao Pai. Então, nós, irmãos, precisamos retomar isso como algo para nós, para pregação. Dizem que a Bíblia está desatualizada, mas a igreja precisa pregar as Escrituras. Não é se conformar com esse século e moldar a palavra do Evangelho para os costumes e práticas deste século em que nós estamos vivendo. Irmãos, não vos conformeis com este século. A igreja, ela é sal da terra e luz do mundo. E nós precisamos pregar o Evangelho sem fermento. 2 Coríntios capítulo 11, não precisa abrir, ele fala de pregar outro Evangelho além do que temos crido. Anunciar outro Espírito diferente do que recebestes. Irmãos, e ele diz ali, e vós de bom grado tolerais. A igreja, irmãos, não pode tolerar o fermento entrando. Nós precisamos restaurar os fundamentos. Glória ao Senhor. Amém. Temos alguns minutos aqui, irmãos, eu queria entrar em um ponto muito importante para nós considerarmos. A distinção entre pecado na carne e pecado na consciência. Isso é muito importante para a nossa vida cristã. São coisas totalmente distintas. E confundir essas duas coisas, irmãos, pode nos levar a afetar a realidade da nossa comunhão com Deus, se nós não discernirmos as coisas. Alguns irmãos, alguns estudiosos da palavra, entendem Romanos capítulo 7 como a luta de alguém antes de conhecer a Cristo. Alguns teólogos ensinam assim. Mas nós entendemos, irmãos, ali que o apóstolo Paulo ele está falando da luta nossa como cristãos
do pecado que ainda habita em nossa carne. Então, é um fato, irmãos, que Cristo, Ele levou este velho homem à cruz e crucificou o nosso velho homem. Mas a natureza do pecado que está na nossa carne, que nós herdamos de Adão, ainda continua na nossa carne. Então nós temos o pecado na carne. E a nossa jornada cristã é uma luta diária, irmãos, para que nós possamos então ser libertos do domínio do pecado que está na nossa carne. Vamos a Romanos capítulo 7, por favor. Romanos 7. Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, o pecado, agora ele está chamando de o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então esta descrição aqui, do 14 até esse versículo 24, o apóstolo Paulo está descrevendo, irmãos, a realidade da nossa luta diária, do pecado, do mal que habita em nossa carne. E olhando sobre essa perspectiva, irmãos, desta condição que nós estamos, mesmo como cristãos, nós só temos um grito a dar: miserável homem que sou. Mas o versículo 25 ele diz: graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Meus irmãos, a questão é, nós temos Cristo Jesus como nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Sim, eu tenho a lei do pecado que opera nos meus membros, mas eu tenho a Cristo Senhor, que Ele me liberta. Olha 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor, Ele já resolveu o problema do pecado. Quando Deus olha para nós, mesmo ainda sendo pecadores, mas fomos redimidos, o problema para Deus não é mais o pecado. Irmãos, o problema para Deus não é mais o pecado, porque Ele já resolveu o problema do pecado, enviando o seu Filho para fazer propiciação pelo pecado, pelos nossos pecados, por todos os nossos pecados. Então o pecado não é mais o problema, mas agora, na nossa caminhada com o Senhor, o nosso desafio é, se nós vivemos pela lei do Espírito da vida, ou se nós vamos nos colocar debaixo do jugo do pecado em nossa carne.
Por isso que nós vimos ontem, nós vamos tocar de novo nesse versículo daqui a pouco. Andar na luz, como Ele está na luz, é nós permanecermos na comunhão com Deus. Se nós andarmos na luz como Ele está na luz, irmãos, essa lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ela nos livra da lei do pecado e da morte. Então, é uma luta sim, irmãos. Na nossa caminhada com o Senhor, nós nos guardarmos do domínio da natureza do pecado em nossa carne. Mas para Deus, o pecado não é mais problema. Mas o que nós precisamos é manter comunhão com Ele. Se pecar, nós precisamos confessar. Vamos falar isso daqui a pouco. Mas, continuando aqui. Versículo 3. Porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Aí ele está falando da natureza do pecado, não são somente os pecados. Os pecados ele lavou com seu sangue. Mas agora, ao morrer em nosso lugar, ele foi feito pecado por nós. Ele que não conheceu o pecado, ele foi feito pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Ele é a nossa justiça, meus irmãos. Então, isto é o pecado na carne. Está claro isso, irmãos? Agora, o pecado na consciência, o que é? É quando nós, irmãos, na nossa caminhada, nós então nos deixamos dominar pela natureza do pecado, aí nós cometemos pecado. Pecados, atos. E isso fere a nossa consciência. Isso nos tira a paz com Deus. E mais, irmãos, isso interrompe a nossa comunhão com Deus. Por isso que é importante a confissão. Para que seja restabelecida a nossa comunhão com Deus. Amém, meus irmãos? Vamos voltar então a 1 João. Já que nós estamos a caminho de 1 João, já a passagem, dê uma olhada em Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Interessante, irmãos, Tiago era um homem muito piedoso, um homem de oração. O apelido dele era conhecido como Tiago Joelho de Camelo, de tanto que ele tinha o tempo de oração em joelhos. Seus joelhos eram grossos, de uma vida piedosa de oração. E aqui no capítulo 3 de Tiago ele diz: meus irmãos, versículo 1, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Um homem piedoso, um homem de oração. E este Tiago era irmão na carne de Jesus. Ele amava muito o Senhor, não mais agora como judeu, mas como um filho de Deus, nascido de Jesus Cristo. E ele diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Essa é a nossa luta diária, meus irmãos. Lutar contra o domínio da natureza do pecado em nós. Mas, vamos então a 1 João, que nós lemos ontem, vamos ler novamente esse texto tão importante, irmãos, de grande ajuda que o Espírito Santo deixou para nós. De fato, irmãos, é muito interessante isso. Todos esses textos que eu li hoje de manhã sobre perdão de pecados, e eu li alguns, são muitos e muitos e muitos, são centenas de referências no Novo Testamento sobre a remissão de pecados. Mas sabe quantas porções no Novo Testamento falam do perdão de pecados após crermos no Senhor?
3, no máximo 4. Porque aos olhos de Deus, essa questão do pecado já foi resolvida. Mas, se pecarmos, então agora o apóstolo João, pela direção do Espírito Santo, vem nos ajudar. Então vamos reler esse trecho aqui. 1:7. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, como acabamos de ler agora em Tiago, todos cometemos falhas. Mas o que fazer, meus irmãos, na nossa caminhada? É andarmos na luz. Como Ele na luz está. Aí nós mantemos comunhão. Uns com os outros e comunhão com Deus. Então o primeiro ponto que nos cabe da nossa parte, irmãos, é andar na luz. Não vamos, irmãos, para as trevas. Ficar nos nossos pecados. Reter os nossos pecados. E viver uma vida de condenação debaixo dos pecados. Andemos na luz como Ele na luz está. Aí nós mantemos comunhão. E eu estou andando na luz como Ele está na luz, eu mantenho comunhão, e o que está acontecendo? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É algo que está acontecendo. Eu estou andando, eu estou caminhando, eu estou lutando, a natureza do pecado está aqui, mas eu estou mantendo comunhão, eu estou na luz, e o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. É isso, irmãos, é algo que permanentemente está acontecendo. Eu estou andando na luz, eu mantenho comunhão, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Isso é maravilhoso, né? Agora, quando você for caminhar para o trabalho, Senhor, eu quero andar na luz. Eu quero manter comunhão. E o sangue de Jesus está me purificando de todo o pecado. Isso é um grande, grande fortalecimento, irmãos, para a nossa jornada cristã. Temos sim o pecado na carne, mas a nossa consciência está livre de pecado. Mas continuando. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Que pecado é esse aqui? A natureza do pecado. Temos a natureza do pecado, o pecado na carne. Agora, os pecados, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Sabe, meus irmãos, nessa nossa caminhada com o Senhor, nós precisamos permanecer na luz, andar na luz. Mas, se nós pecarmos, temos um advogado. Mas o que precisamos fazer? Confessar. Pergunto para os irmãos: o que é mais fácil? Pedir perdão ou confessar? Vou perguntar para as mães aqui. Quando você lida com seus filhos, o que é mais fácil para ele? Pedir perdão ou confessar? Pedir perdão. Irmãos, o confessar é um reconhecimento diante de Deus de que nós ferimos a sua santidade. E nós declaramos para o Senhor como nós o fizemos.
A confissão, irmãos, é um auto-reconhecimento de pecado. Não é somente uma declaração, é um auto-reconhecimento. E eu diria mais, irmãos, este é um dos aspectos mais saudáveis da nossa vida cristã. Quando nós confessamos ao Senhor os nossos pecados. Porque é uma maneira, irmãos, de você declarar diante deste advogado, para que a sua consciência seja liberta de qualquer acusação do pecado. Então, por isso que ele fala aqui, não é se pedirdes perdão pelos vossos pecados. Porque, irmãos, vem aí um conceito nosso. Parece que se eu pedir perdão, então ele vai perdoar. Como se o pedir perdão é o ato que leva ao perdão. Não. O perdão já foi dado na cruz, na morte de Cristo. Mas a minha confissão conecta o meu ato com o que Cristo realizou na cruz. Então eu preciso deste auto-reconhecimento diante da santidade de Deus, de que eu pequei. Aí eu confesso. Por isso que João então ele fala, se confessarmos os nossos pecados. Então, irmãos, é uma prática que nós precisamos ter em nossa vida, de confessar. Porque nós queremos andar na luz como Ele está na luz. Nós queremos manter comunhão. Nós queremos que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado. Mas da minha parte, eu preciso confessar. Porque se algo na minha vida está interrompendo a minha comunhão, eu preciso confessar. Se confessarmos, aqui não diz que Ele é gracioso e misericordioso para nos perdoar. Não. Ele é fiel. Fiel a quê? Aquilo que Cristo realizou, a obra de Cristo na cruz. E Ele é justo, porque a obra de Cristo pagou todo o nosso escrito de dívidas. Não tem mais nada que fazer pelos nossos pecados. Ele já fez na cruz. Agora o que me cabe é confessar. Que o Senhor nos ajude nisso, irmãos. Então, consciência do pecado, ou pecado na consciência, precisa ser tratado por meio da confissão. O pecado na carne, da nossa natureza, isso o Senhor vai lidar quando Ele voltar. E para encerrar, irmãos, aqui, vamos a Hebreus, capítulos 9 e 10, e terminamos aqui. Hebreus 9, 14. Diz assim, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nossas consciências podem estar livres de qualquer acusação do inimigo, para nós servirmos ao Senhor com ousadia. Capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, pelo sangue de Jesus. E lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu anotei uma frase aqui muito preciosa de um irmão do passado que diz assim: somos muito propensos a nos ocuparmos em dizer a Deus o que somos. A gente fica dizendo para Deus o que nós somos. Eu sou miserável, eu sou pecador, eu
não é? Eu sou indigno, eu sou impuro. Mas nós devemos deixar que Ele nos diga o que nós somos em Cristo. Em vez de nós ficarmos dizendo para Deus o que nós somos, deixa Ele falar para nós: você agora é meu filho. A minha natureza e vida estão em você. Eu estou trabalhando na sua vida pelo caminho da cruz, para que Cristo seja formado em você. O meu desejo, o meu bom prazer é ter muitos filhos conformados à imagem do primogênito. Porque eu quero muitos filhos entre o meu primogênito. Isso é o que Deus quer nos dizer, irmãos, mas parece que nós não damos tempo para Ele falar, porque nós só ficamos falando do que nós não somos, do que nós não conseguimos ser, do que nós não conseguimos realizar. Irmãos, vamos tomar posse de Cristo como nosso tudo, Cristo como nossa realidade, Cristo como nosso advogado, Cristo como nossa propiciação pelos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh, que coisa maravilhosa! A revelação de Deus é uma coisa, e a nossa consciência é outra coisa. Pelo que você vai querer viver? Quer viver pela acusação de sua consciência? Mas o que Deus quer é que nós estejamos na sua luz, andar na luz como Ele na luz está. Amém, meus irmãos? Amém. Que o Senhor possa, através dessas palavras de ontem e hoje, nos levar a revisitar o significado da eficácia e alcance da obra de Cristo na cruz. Para poder entender, então, a centralidade da obra da cruz e do caminho da cruz. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos por esse fundamento tão solidamente colocado em Tua palavra. Senhor, nossa consciência pode ter paz contigo, por causa da obra do Teu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Tu hoje és o nosso advogado, Senhor, junto ao Pai. Senhor, que Tu vives a interceder por nós incessantemente. Oh, não é o Teu desejo, Senhor, que nós pequemos, Senhor, mas nós queremos buscar na nossa vida diária, andar na luz como Tu estás na luz. Senhor, manter comunhão contigo, estando debaixo, Senhor, desse constante e eficaz purificar do Teu sangue. Senhor, guarda-nos na Tua luz. Senhor, mas também nos faz tomar posse, Senhor, desta realidade espiritual, que é ter a Ti como nosso advogado. Dá-nos um coração compungido e contrito, Senhor, para confessar, Senhor, aquilo que nos acusa na nossa consciência. Oh, queremos ouvir o Teu Espírito Santo nos falando daquilo que nós somos em Ti, ó Cristo. Nós Te bendizemos que fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual na região celestial em Cristo. Guarda nossas consciências, guarda nossas vidas, fortalece a nossa fé. Senhor, nos dá vitória em nossa caminhada diária. Sê com cada um de nós em nossas vidas pessoais. Senhor, que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu esqueci de ler